Só um minutinho, a gente já vai retornando, eu já vou compartilhar. Aqui. Bom, vocês estavam dizendo que ficou claro para vocês essa questão das resistências, certo? Que bom. Certo. É isso que acontece quando alguém fala assim, ah, mas aquela pessoa não quer procurar ajuda. Não é que ela não quer. Tem algo dentro dela que ela ainda se sente frágil para procurar ajuda. E, por favor, psicólogo e psicanalista não é somente para situações de crise, tá? Ou loucura, ok? Na verdade, os profissionais da área de saúde mental atuam dentro das unidades de saúde mental e não em consultório. Significa que são casos diferenciais. E tem muitas pessoas que vão para se autoconhecer, tá? Então, eu acredito que hoje, eu espero, né, que as pessoas tenham uma noção, assim como a gente tem um profissional, por exemplo, um personal trainer, que tem uma outra especificidade, a gente pode sim ter um profissional para ajudar a gente a repensar, né, algumas coisas da nossa vida, porque não é o psicólogo ou o psicanalista que vai falar, faça isso ou faça aquilo. Né? É neste encontro, nestas situações, desvendando algumas coisas e revelando outras, é que a gente vai ter que se posicionar, porque a vida é nossa. Quem sabe com maior propriedade sobre aquilo, ou busca ter maior propriedade sobre aquilo, sobre sua própria vida, somos nós mesmos, e não a figura do analista, a figura do psicólogo, tá bom? Então é isso que acontece. Então essa resistência o Freud descobriu e sempre esclareceu que era um ponto, né, que queria que tudo continuasse na mesma, né? É aquele famoso, nunca usou esse termo nessa forma, mas é uma certa zona de conforto. Tá ruim assim, mas não mexe não, porque eu não sei o que vai acontecer se mexer. E aquilo, né, a pessoa está passando o tempo, aquilo está ficando cada vez mais nocivo, né? A gente observa muito isso, mas são escolhas, tá, pessoal? A gente escolhe o que almeja para a nossa vida. Tem coisas que a gente consegue e tem coisas que a gente talvez precise de um auxílio, porque a tomada de decisão sempre vai estar em nós. E nós temos dependências uns dos outros, sempre. Eu costumo dizer que alguém criou esse computador, alguém está fornecendo energia nessa internet para que a gente estivesse aqui. Eu deste lado, vocês daí. Alguém, né, várias pessoas para essa roupa, assim como a roupa de vocês. Então, a gente é codependentes uns dos outros, certo? Então, não tem nada de mais poder contar com auxílios quando é necessário, tá? Ou quando tiver vontade. E aí, aqui, a descoberta do inconsciente. O que significa mesmo essa repressão? Né? O que é essa repressão? Essa repressão nada mais é do que algo que eu vivenciei extremamente ruim em vários momentos da minha vida, desde muito pequenininha, e que eu coloquei lá no meu inconsciente, tá? Para não ter que lembrar mais de algumas situações que eu me senti extremamente insatisfeita, tá? Tudo bem? Sim. Tudo. Sim. Sim, Pro. Perfeito. Aqui nós temos algo super interessante, que é a estrutura do aparelho psíquico, tá? Então, a estrutura do aparelho psíquico,
ela vai ter 2 tópicas ou 2 modelos, tá? Esse é o primeiro modelo e depois terá o segundo modelo, que foi o oficial e que a gente utiliza, oficial modo de dizer, mas é que a gente utiliza, né, até os dias de hoje, tá? Na leitura freudiana, tá? De estrutura do aparelho psíquico. Então, o nosso aparelho psíquico, ele seria formado por essas 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, tá? Estas 3 juntas é que formariam, né, esse nosso aparelho psíquico. Tudo que a gente pensa, sente, angustia, deseja, estaria tudo nesse aparelho psíquico. Tudo bem? E esse aparelho psíquico, ele é a essência da nossa vida, digamos assim, tá? Porque ele é o grande regulador de várias outras instâncias na nossa vida. Não é negar o biológico, o fisiológico, não é isso, tá? Mas eles, né, essas 3 instâncias estariam interferindo e regulando toda a nossa parte fisiológica e biológica. Tudo bem, pessoal? Sim, Bru. Ok. Aqui eu deixei como uma sugestão. Esse aqui é um filme muito antigo, chama Freud Além da Alma, e ele vai mostrando, né, todo o estudo do Freud, o avanço para o estudo do inconsciente, as formas de intervenção, né, que ele vai fazendo até inaugurar a psicanálise, e aí também é retratado o caso da Ana O, tá? Que seria essa personagem. Só que, na verdade, a Ana O era uma paciente do Breuer, que era, digamos assim, um certo preceptor, né? Um certo supervisor do Freud. Bem? Então, fica como uma sugestão. E esse é o filme, ele foi remasterizado. Quando eu assisti a primeira vez era preto e branco, então é bem interessante que ali ele vai mostrando. E tem as partes iniciais, onde ele utilizava a técnica da hipnose, tá? É um filme, é uma ilustração, tá? Tem algumas pessoas perguntando assim, o seriado da Netflix Freud, é do Freud? Eu vou falar para vocês que é uma mistura, né? Freud nunca foi essa coisa meio Sherlock Holmes, assim, né? Ali é um seriado, pessoal. Então, essa coisa de envolvimento com magia negra, satanismos, Freud nunca teve essa vinculação, então ali é ficcional, embora o que é interessante, alguns capítulos, e deixa eu falar, é conteúdo para adultos, hein? Não é para assistir com adolescente ou criança, por favor. É uma leitura, eu acho, um pouco mais adulta. Tem algumas passagens que seria interessante, porque tem uma fotografia do que era mais ou menos como os médicos naquela época, psiquiatras e neurologistas, tentavam entender alguns casos clínicos, mostra algumas alas psiquiátricas, sim, tem alguns tratamentos, né, que eram utilizados, como os banhos frios, né, ou então o aquecimento, né, tipo a vaporização, ou o caso de usar algumas ventosas. Eles não se esqueçam, não tinha remédio, assim, psicofármacos. Psicofármacos, eles surgiram em 1950, tá? Em 1950, que eles começaram a ser lançados. Então, ali teria, nessa parte, se houvesse uma curiosidade, mas no mais, tem várias coisas extremamente ficcionais, inclusive da vida afetiva dele, então, né,
é ficcional. Se alguém quiser se interessar, não vá falando assim, já sei tudo sobre Freud baseado nesse seriado, tá? Por favor, já estou dizendo, é ficcional. Se quiser, é só ver assim, como que era um hospital psiquiátrico, as alas, né, as enfermagens, como que eram esses procedimentos. Isso eu acho bem interessante, ok? No mais, ficcional. Tem outros materiais mais interessantes, que nem Freud Além da Alma e Quando Nietzsche Chorou, vai falar mais do Breuer, né? Não do Freud, mas ele é muito bacana para dizer desse contato com a clínica, uma clínica importante da palavra, do inconsciente, né? Do entendimento das angústias, da compreensão de algumas mazelas humanas, né? de tristezas humanas, melancolias humanas. Então é bem interessante. Fica também filmes, né? Então é somente para uma ilustração, tá? Não são filmes documentários, são filmes baseados e com uma série de recortes, tá bom? Só uma sugestão, tudo bem? Com as devidas ressalvas, porque eu falo sempre muito isso, porque tem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu vi. Não, você viu do filme. No filme ele fez uma outra readaptação, deu uma outra leitura. Olha, eu te mostro em 3 volumes diferentes que isso não procede. Realmente não é. Essa parte aqui nunca existiu, isso aqui está muito equivocado, mas quem tiver um interesse para entender um pouquinho, Freud Além da Alma e Quando Nietzsche Chorou, tá bom? Vamos ver cada uma dessas instâncias psíquicas da primeira tópica, para depois irmos para a segunda? Então vamos lá. Inconsciente. O que é esse nosso inconsciente, né? Esse nosso inconsciente, ele é como se fosse um buraco negro, tá? E nesse buraco negro a gente depositasse tudo aquilo que a gente quer esquecer, tudo aquilo que para a gente é difícil, né? Então a gente lança lá para esse inconsciente, tá? E esse inconsciente, ele, de vez em quando, vem algumas coisas à tona de algo que a gente se incomodava. Sabe, por exemplo, quando você... Um exemplo, tá? Algumas pessoas têm algumas fobias. Algumas pessoas. Então, acontece de que aquela pessoa, de pequena, se deparou com uma situação muito difícil para ela, muito traumática, e ali ela recordava borboletas, porque conforme o episódio ruim que aconteceu, ela viu uma borboleta. E aí o que acontece? Passado-se algum tempo, ela passa a desenvolver uma fobia, não do episódio que aconteceu mesmo, que foi grave, que foi forte, mas uma fobia do quê? Da borboleta. Então essa é uma forma do inconsciente, né? Segurar algumas situações ruins, tentar deixar nesse buraco negro algumas situações ruins, só que como isso não é apagado para sempre, não se deleta, né? Qualquer conteúdo que a gente vivenciou fica lá armazenado, de vez em quando vem à tona, a gente lembra. Pois é. Só que quando a gente lembra, ele já está um pouquinho filtrado, entre aspas. Então, ao invés da gente lembrar do episódio que foi muito pesado, muito forte, o que a gente lembra? Que a gente não suporta ver a borboleta, porque a borboleta nos deixa com muito medo. Tudo bem? Deu para entender como é que o nosso inconsciente vai agindo? Ô, Ana, é como uma criança que sofre algum tipo de abuso, né? Exatamente. E ao E invés ela não dela, consegue expressar a gente vai falar, ela vai de algum desfocar fato. com isso. Então, É. sempre que a ameaça vir à tona, né,
porque vem à tona do nada. Não é que, eu quero lembrar. Não. Como a gente falou, o inconsciente a gente não controla, ele é atemporal. Mas aconteceu há 20, 30 anos atrás. Ele é atemporal, significa que se aquilo foi forte, a pessoa, quando vier à tona, ela vai viver como se tivesse acontecido aquilo agora, naquele exato momento. Por isso que não é só narrar uma coisa que me aconteceu. Quando eu estou contando, parece que eu estou vivenciando aquilo agora. A pessoa, ela tem reações, né? Não é simplesmente, eu vou contar uma história para vocês e eu estou neutro na história, contando. Não. Quando a pessoa relata, ela relata com todo aquele sentimento, com toda a dificuldade, com toda a ansiedade, com toda a angústia, tá? E a gente tem que ser um profissional capacitado para isso, para essa escuta, né? Sempre, ok? Então, um exemplo triste são esses, de abusos, por exemplo. Então, ao invés de vir o abuso, as lembranças, pode ser que às vezes venham, tá? Que não há esse controle. Mas às vezes a própria pessoa, ela coloca no lugar essa fobia. Então, antes de vir a cena do que realmente aconteceu com ela, ela já começa a sentir um certo medo. Eu tô com medo porque eu sei que eu posso encontrar uma borboleta. Exemplo. Eu tô com medo de fazer tal coisa porque eu não quero me deparar com aquilo. Só que aí que está. Infelizmente, algumas coisas, como aqui mesmo está colocado, não é esquecido, não é perdido. O que a gente tem que fazer? Tentar elaborar, tentar dar um outro significado para aquilo. Ninguém vai apagar o que aconteceu, não é isso. Isso é cruel falar, não, a gente vai apagar, isso aqui não vai existir mais. Não. Mas a gente vai fazer com que você entenda o que aconteceu, e supere e dê um outro significado para isso, e isso fique como, sabe aquela cicatriz que a gente olha e ela tá marcadinha ali, mas nem sempre a gente está vendo e tal, e tem só alguns momentos que a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui aconteceu, eu era pequeno e tal, e aí você se recorda, mas você não fica mais mal com aquilo não te deixa tão tomado. É mais ou menos isso que é o trabalho de análise, tá? Tentar pegar esta situação, não desvalorizar, dizer que é delicado, mas que dá sim, a pessoa consegue lidar com isso. E claro, né? Com toda uma ajuda e com todo um tempo subjetivo. Não vai ser de hoje para amanhã. Não há tempo cronológico, é o tempo subjetivo para que aquela pessoa se sinta fortalecida para lidar com aquilo. Se ela não lidar, vira e mexe, ela vai adoecendo psiquicamente, entendeu, gente? Esse conteúdo que a gente quer esquecer, ele não é esquecido, ele fica que nem uma coisa aprisionada, que vai crescendo, crescendo, igual uma panela de pressão que você deixa no fogo, ligado direto. O que vai acontecer com ela? Não é que o fogo está desligado, ele está ali, né? Ele está ali. Então vai chegar um momento que aquilo vai explodir. Quando explodir, é muito forte e a pessoa não vai conseguir se controlar. E aquilo pode ser dilacerante, né, simbolicamente falando. Uma sensação dilacerante para ela. Porque foi crescendo, crescendo, crescendo e ela não queria se ver com isso e até que isso toma proporções muito grandes. Como foi o caso da Ana, que, né, não era somente a paralisia, a angústia, os momentos em que ela tinha crises histéricas fortíssimas. Então, sofrimento humano muito forte. Então, é preferível tentar cuidar antes. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Só estou pegando por esse viés, porque foi até uma indicação. Mas é isso que acontece, tá? Tudo que está lá no nosso inconsciente não tem tempo de validade e não é nunca esquecido. Está tudo lá. Talvez algumas coisas a gente precisa vir devagarzinho, não precisa ser radical, mas para a gente ir lidando com muito carinho. Preciso lidar com isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui sim, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas eu preciso, porque eu sei que vai me fazer bem, tá bom?
Então, nosso inconsciente é esse grande e gigantesco acervo que não tem um espaço físico delimitado, mas ali está toda a nossa vida e todas as nossas situações mais turbulentas, tá bom? Aqui, se alguém quiser registrar, né, o inconsciente, essa área que tem funcionamento próprio, ou seja, leis próprias, ele é alógico, atemporal e é extremamente vívido e imediato. Ou seja, aquilo que é do inconsciente, quando ele vem para a sua consciência, ele vem como se você, como eu falei há pouco, como se você tivesse, se você não elaborou aquilo, ressignificou, aquilo vai vir como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Mesmo que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. Tá? Então aqui essa parte fica bem ilustrativa para vocês, né? Memórias muito antigas, quando liberadas à consciência, elas podem mostrar que não perderam em nada a sua força emocional. Ou seja, alguma situação delicada que você vivenciou ali atrás, quando você recorda aquilo, não é só você lembrar a cena mentalmente. Aquilo vem com a intensidade dos mesmos sentimentos que você vivenciou lá atrás. Tá? Vou seguir mais um pouquinho, falando agora do pré-consciente. É bem essa ideia, ele é meio que o intermezzo, né? É o entre o inconsciente e o consciente, tá? Então, antes de qualquer conteúdo ir para o consciente, ele vem inconsciente, pré-consciente e aí consciente, tá? Então, o pré-consciente ele faz uma certa filtragem, tá? Ele faz uma certa filtragem do conteúdo. Por isso que eu falei, às vezes é mais aceitável para aquela pessoa a fobia da borboleta do que a recordação do que realmente aconteceu, tá? Daquele episódio traumático, tá? E aí, qualquer episódio traumático, reais ou simbólicos, porque a criança tem muito isso. Pode não ter realmente acontecido, mas simbolicamente ela sente como real. Então, isso que precisa ser visto também. E se ela sente como real, para ela é real, a gente precisa respeitar isso. Até para poder ser trabalhado de uma outra forma, tá bom? Isso é super importante. Mas são algumas orientações aqui para vocês conhecerem. Ninguém aqui é psicanalista, ninguém, tá? É só para vocês entenderem um pouquinho desse universo, tá? Dessa grande escola da psicologia. Bom, o pré-consciente, ele tem essa parte do intermezzo muito articulado com a nossa memória, e é por isso que faz com que venha do inconsciente, passe para o pré-consciente, ele ali fica aquela, meio que o QG das suas memórias mais recentes, ou algumas coisas mais significativas, e que ele permite lançar da sua parte consciente. E aí você fala, lembrei, não estava lembrando aquela palavra, aí lembrei, pois é, ela estava vindo, veio, passou pelo pré-consciente, aí 2 dias depois, ou então alguns minutos, ou às vezes algumas horas depois, lembro agora, era tal nome, ou era tal autor, ou era tal filme, ou era tal, enfim, né? O nome daquela pessoa era tal. Então é isso. Aí, né, nosso pré-consciente ele tem um acervo muito grande mnemônico, né? Ou seja, vinculado à memória, tá? Então, lembranças de ontem, o segundo nome, não o segundo nome nosso, claro, né, pessoal? O segundo nome de alguém que a gente tem um certo contato e que também não é tão íntimo, né? Porque geralmente esse a gente recorda, né?
ruas onde a gente já morou, então fica ali no nosso pré-consciente, datas comemorativas, os cheiros, né, de certos perfumes, fica ali, as memórias disso tudo fica ali no nosso pré-consciente. Deixa eu fazer um adendo, vocês conseguem ver essa imagem? Essa imagem é do consultório do Freud, tá? Em Viena tem a casa do Freud, que é aberta à visitação, tá? E aqui vocês têm o divã, tá? É que, claro, ele está todo revestido e está com as almofadas, tá? Qual é a ideia do divã? A pessoa ficar mais relaxada possível, para ir falando tudo o que está acontecendo, tá? Ah, e todo psicanalista precisa trabalhar com divã? Não, até porque nem todo paciente deita no divã, ok? Cada um tem o seu tempo, então, naquele período era a forma de tentar se aproximar mais dos conteúdos inconscientes, deixar a pessoa mais relaxada. Então, tem pessoas que se deitar no divã é mais relaxante. Tem outras que se deitar no divã é estressor, então não vai auxiliar. Não tem problema nenhum a gente respeitar as singularidades de cada um, porque cada um é cada um, ok? Mas aqui só para ilustrar para vocês, se mantém dessa forma, né? Igual ele deixou o espaço do consultório dele, tá bom? Então, compartilhando a imagem aí com vocês. Um pouquinho mais agora. A última que faltava, que é o consciente, tá? O que é a nossa parte consciente? Bom, é aquela que a gente tem contato com o mundo externo. É aquela que vai fazer a intermediação da nossa subjetividade com esse mundo externo, tá? E ela é extremamente importante, né? Ela que nos guia no nosso dia a dia, né? Apesar da parte mais forte ser essas energias do inconsciente, mas a parte que nos permite ter contato com as pessoas, essa interação, o universo do estudo, o universo do trabalho, o universo do lazer, etc., é a nossa parte consciente, tá bom? E aqui é o Freud, já bem mais velho do que naquela outra primeira imagem dele, com a filha, tá? A filha dele, Ana O. Ana O, ele teve vários filhos, mas a Ana, perdão, pessoal, ato falho não. A Ana Freud, desculpa. A Ana Freud teve vários filhos, né? Ela não era a preferida dele, a Ana Freud, mas foi ela quem se tornou psicanalista. E a vertente dela se deslocou mais para infantil, tá? A psicanálise infantil. Embora a gente reconheça que das primeiras escolas de psicanálise, ou seja, desses grandes fundadores como Freud, né, Jung, nós tivemos a figura da Melanie Klein. Então, na psicanálise infantil, a maior referência dessas primeiras escolas foi muito mais a Melanie Klein do que a Ana Freud. Embora a Ana Freud teve a sua escola, as suas linhas de produção, mas assim, a grande referência, quando a gente fala muito, né, em termos de psicanálise infantil, vocês vão ver bastante o termo Melanie Klein, tá? Só para ilustrar para vocês algumas dessas imagens, tá? Então, eu acabei falando das 3 instâncias da primeira tópica. Quais são mesmo, meninas? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Perfeito. Muito obrigada. Tem um pessoal que eu não sei se está acompanhando ou não. Tá tranquilo? Para mim tá ok. Perfeito. Assim, tranquilo. Que bom. Como a gente não se vê, eu não... Ai, obrigada pelo retorno.
Muito, muito obrigada. Aqui. Natália, depois você me explica o que não era real, tá? Tudo que você assistiu, tá? Só para eu entender. Aí eu te respondo em cima disso. Bom, então perfeito. Primeira tópica, todas viram que é inconsciente, pré-consciente, consciente. Aquele conteúdo do inconsciente, ele vai passando, passa pelo pré-consciente, até que ele venha à tona no nosso consciente, tá bom? E aí a gente se tornando consciente, não tem como, não tô vendo, ok? A gente vai ter que dar uma resolução para isso. Mesmo que a gente vai falar assim, não vou fazer nada com isso. A gente já está se posicionando. E é da nossa vida psíquica. Então, muito cuidado quando alguém resolve cruzar os braços, tá bom? Segunda tópica, tá? Novamente ele com a Ana Freud, tá? A filha. Então, nós temos na segunda tópica, o Freud percebeu que sim, sempre a gente tem o lado consciente, pré-consciente e inconsciente, mas que, na verdade, o nosso aparelho psíquico ele é estruturado desta forma. Nós temos o id, escrevam aí, puro inconsciente. Tá? O id é puro inconsciente. Nós temos o nosso ego, que tem a parte, as três partes, na verdade, tá? O nosso ego tem a parte consciente, tem a parte inconsciente, tem a parte pré-consciente, tá? O que é ego? Todo mundo fala ego, egocêntrico, egoísta. Eu. Ego é o eu. O ego é o que faz esse contato que eu tenho entre os meus desejos inconscientes, entre as minhas reais vontades e aquilo que eu observo que eu não posso fazer porque eu tenho um mundo externo à minha volta. Não posso fazer isso indiscriminadamente. Isso tem consequências. Quem é que fica intermediando isso? O meu ego. Tá? Nossa, eu estou morrendo de vontade, estou morrendo de sede, não tem água aí nesse momento. Quem faz eu segurar um pouquinho? Ao invés de sair e falar assim, não, eu estou com sede, isso está me causando desconforto, eu vou lá. Quem faz esperar um pouquinho? Não é fazer situações esdrúxulas, tá? Mas assim, quem faz falar, espera só mais um pouquinho que daqui a pouco você pega a água? O teu ego. E quem faz a parte? Vai lá pegar água, pega água, pega água. Muita sede, o id, tá bom? Só para vocês entenderem. E é o ego que fica intermediando, tá? O que teve de mais diferencial, né? É o superego. Tem alguns autores que chamam de supereu. O superego é, digamos assim, o nosso freio moral, ele é nossa barreira, né? Ele é o nosso pé no acelerador, pé no freio, tá? Ele é aquela vozinha que fala assim, você não vai conseguir, nossa, você não sabe do horário, olha, não vai dar tempo. Sabe aquela vozinha que fica? Voz que fica. Voz é modo de dizer, não é um processo de alucinação auditiva, mas fica esse pensamento, nossa, você não vai conseguir. Nossa, você não é capaz disso. Você com você mesmo? Pois é. Esse muitas vezes é o superego. Não, É a onda negativa, Pro? Oi? É a onda negativa? Geralmente tem uma parte dele negativa. Quando ele tem um lado interessante que é não permitir também que a gente, né, saia indiscriminadamente sem simancol. Eu falo simancol assim, tem pessoas que são muito inadequadas, num extremo gigantesco. Então, esse superego tá liquefato, né, tá diluído. O problema do superego é quando ele é muito rígido
né, muito carrasco, e você não dá refresco nenhum para a pessoa. E aí o que ele faz? Como que ele atinge essa pessoa? Fazendo com que ela se autoculpe. E para que ela se autoculpe, sim, traz pensamentos negativos, muito fortes. Tá? Então, um superego muito rígido, muito forte, ele é muito tirânico. Da própria pessoa, não é para os outros, da própria pessoa com ela mesma. Há uma super cobrança. E aí, se qualquer coisa sai errado, é como se aquela voz falasse assim, tá vendo? Eu sabia, você não se dedicou. E, na verdade, você se dedicou, você fez tudo isso. Então, muito cuidado com o superego rígido. Ó, volto a dizer, ele é uma instância psíquica importante, a gente precisa ter esse bom senso, mas ele não pode ser nem 8 nem 80, tudo bem, pessoal? Eu não posso ser nem inconsequente, inadequado, não tenho nenhum juízo moral, sabe? Sou, né? No meio da aula eu saio e volto daqui 3 horas. Aqui. Imagina, né? Não é isso. Sem nenhum senso moral. E também não é essa grande coerção, né? A todo momento cobrar, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que, né? Isso, calma. Fazer sim, mas com certo cuidado, tá? Porque um superego muito rígido, que seria o 80, ele tem uma tendência a pessoa a se autoculpabilizar, a se autoflagelar, a se autossabotar. Tudo bem? E aí não tem outra forma a não ser com os pensamentos negativos e depreciativos, tá? Quando tá no 80, não é que o superego só faz isso, não. É quando é muito rígido. E aí o ego tem que entrar e falar, opa, pode parar. Menos com isso. Menos com isso. Sim, eu vou ter esse compromisso, mas esse compromisso semana que vem. Essa semana eu vou relaxar. Para. Mas hoje é domingo, tem que... Não, hoje é domingo, vou descansar um pouco mais. Ponto. Tá? Então, o ego é que faz essa mediação entre o id e o superego. Pessoal, vamos lá ver aqui. O Freud é a esposa, a Marta. Marta Freud, tá? Então, vocês veem que ele é extremamente jovem, né? E aí, novamente, né, eu, de alguma forma, falei que o id, ele é puramente inconsciente, não tem nada consciente no id. Ele é regido pelo princípio do prazer. O que é esse tal de princípio do prazer? Satisfação. Lembra a história da sede? Se eu estou com sede, claro, se é possível naquele ambiente, eu vou e tomo. Um copo de água, um chá, um suco, ok? É possível. Numa situação ou outra, a gente sabe que nem sempre tá prático, mas que dá para a gente aguardar um pouquinho, não é que é super desagradável, mas também não é super agradável, tá? Dá para a gente aguardar um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai pegar água. No entanto, o que o id fica? Muita sede, muita sede. Quem faz isso é o princípio do prazer que rege o id. Ele fica a todo momento pressionando para tentar cutucar você do tipo, pare agora e vá me satisfazer. Eu quero água. Então ele é muito, por isso que em alguns momentos o Freud chegava até a falar essa coisa instintiva, tá? Que a gente prefere usar o termo pulsional, tá? São pulsões, são energias, tá? Há uma energia que força a gente ir lá e tomar esse copo de água de tudo quanto é jeito. Não estou prestando atenção na sua aula porque eu quero tomar água, Ana Paula. Quem está fazendo isso? O id. E aí o que vai ter que acontecer? O ego falando, não, espera um pouquinho, a gente já vai, só mais um pouquinho, tá?
Então, o princípio de prazer, ele quer o quê? A satisfação imediata. Ele não quer nenhum tipo de desconforto. Então, antes que alguém confunda com outras histórias, por causa da palavra prazer, mas o prazer é isso. É a pessoa se sentir satisfeita.